Olá, nesta aula eu vou discutir com você o que é o idoso frágil. Vamos abordar a definição de fragilidade e os modelos que nós utilizamos na prática clínica. O fenótipo da fragilidade, o índice de fragilidade e o Clinical Freight Scale e a classificação clínico-funcional do idoso descrita por nós. Bem, num primeiro momento a gente tem que lembrar o conceito de saúde. Então, saúde do idoso é essa capacidade individual de satisfação das necessidades biopsicossociais, que não tem nada a ver com a presença de doenças e tampouco com a idade. Então, isso que para nós denominamos de vitalidade. Então, a vitalidade é uma medida dessa reserva homeostática ou capacidade intrínseca, que é a nossa capacidade de nos defendermos de tais agressões. Quando eu tenho uma redução da vitalidade, eu tenho automaticamente um aumento da fragilidade, que é uma medida da vulnerabilidade desse indivíduo. Então, o conceito de idoso frágil tem tudo a ver com essa gravura que você está vendo aqui. E é a partir dela que nós desenvolvemos uma classificação clínico-funcional do idoso que demonstra claramente qual é o grau de vitalidade e, consequentemente, de fragilidade desse idoso. Não se esqueça que o envelhecimento normal, o envelhecimento fisiológico, ele está associado com vitalidade. Apesar de haver um declínio da reserva homeostática, ele não é suficiente para aumentar o grau de fragilidade a ponto de transformar esse idoso em idoso frágil, como a gente vai ver a seguir. Não se esqueça que o modelo de saúde do idoso ele é absolutamente multidimensional, começando, tendo como cerne as atividades de vida diária, as atividades avançadas, atividades instrumentais, atividades básicas de vida diária e todas essas dimensões da saúde do idoso. Se o modelo de saúde do idoso, se o modelo multidimensional de saúde do idoso tem esse formato, também o conceito de vitalidade e de fragilidade também deve ser multidimensional. Daí nós desenvolvermos esse termo, esse conceito de fragilidade multidimensional, que nada mais é do que a redução da reserva homeostática ou da capacidade de adaptação do organismo às agressões biopsicossociais e, consequentemente, maior vulnerabilidade ao declínio funcional, hospitalização, institucionalização e óbito. E a partir desse modelo nós temos então a fragilidade clínico-funcional e a fragilidade sociofamiliar. São as dimensões biopsicossociais da saúde do idoso e, consequentemente, da fragilidade multidimensional. Quando a gente fala em fragilidade clínico-funcional, eu estou falando desses determinantes, desde a idade propriamente dita, a presença de fatores de risco, de doenças estabelecidas, de comorbidades múltiplas, que são várias doenças ao mesmo tempo, a sarcopenia, o comprometimento cognitivo leve e as incapacidades funcionais. Então, a classificação que nós desenvolvemos de fragilidade, ela parte desse pressuposto, dessas várias condições de saúde que interferem diretamente na fragilidade do idoso. Então, esse conceito de fragilidade, ele tem como, um tronco principal, digamos assim. Então, eu tenho a medula, que é o risco de desfechos adversos. Então, você vai ver que existe uma heterogeneidade, uma diversidade nesse conceito de fragilidade, de idoso frágil. Mas todos eles caminham na mesma direção, que é o quê? É a presença de determinadas condições que aumentam o risco de desfecho adverso. Isso é inerente a todas as definições de fragilidade. E todas têm a ver com o declínio funcional estabelecido. Então, é como se o conceito de fragilidade fosse um tronco comum e eu tivesse vários modelos, vários tipos, vamos dizer assim, de definição de idoso frágil. Desde o fenótipo da fragilidade da Linda Fried, o modelo do Rockwood, que é dos 10 cumulativos, e a sua classificação, a sua Clinical Freight Scale, também desenvolvida pelo Rockwood, a fragilidade sociofamiliar, o Cognitive Freight, que é a fragilidade cognitiva, e a nossa classificação clínico-funcional do idoso, tá? Descrita por nós em 2016, nesse artigo aqui. Nesse modelo, nessa classificação clínico-funcional de idoso, onde a gente define o idoso frágil, temos algumas coisas que são específicas, que diferem das outras classificações dos idosos. Então, como a gente falou, a gente leva em conta nessa classificação essas condições crônicas de saúde,
e tendo como pressuposto e tendo como marcador principal a funcionalidade global, ou seja, a capacidade de realização das AVDs básicas e das AVDs instrumentais. Então, essa classificação que nós desenvolvemos, nós definimos então que nós temos o idoso robusto, e dentro desse idoso robusto eu tenho 3 estratos clínicos funcionais de idoso robusto. São idosos que não têm declínio funcional. Eles podem ter qualquer idade, podem ter fator de risco ou doença estabelecida, mas são independentes para as AVDs básicas e instrumentais. Temos também o outro grupo de idosos, que são os idosos que a gente chama de idoso em risco de fragilização. São os idosos que têm um declínio funcional iminente. Quer dizer o quê? Eles são independentes nas AVDs, mas eles têm alguma dessas condições aqui que aumentam significativamente o risco de dependência funcional. Quais são elas? A comorbidade múltipla, a sarcopenia e o comprometimento cognitivo leve. Então, nesse grupo de idosos em risco de fragilização, eu tenho 2 estratos, o estrato 4 e o estrato 5. E, finalmente, eu tenho o idoso frágil, que é o idoso que já tem capacidade funcional. E aí, os estratos desse idoso frágil vão depender do grau de independência nas atividades instrumentais e nas atividades básicas de vida diária. Então, dentro dessa nossa classificação, eu tenho o idoso estrato 6, que é aquele idoso que tem uma dependência parcial em AVD instrumental. Quer dizer o quê? Ele consegue fazer algumas AVDs instrumentais, mas não consegue fazer todas. Aquelas 8 da classificação da escala de Lawton-Brod. Então, esse idoso ele tem um declínio funcional estabelecido. Não é um declínio funcional iminente, como a gente vê no idoso em risco de fragilização. E o idoso extrato 7 é aquele idoso que não faz mais nenhuma AVD instrumental. Todavia, ele faz todas as AVDs básicas. Ele é independente para as AVDs básicas. No idoso extrato 8, ele já perdeu alguma das AVDs básicas. Uma daquelas 3 que são culturalmente determinadas, conforme Cates nos coloca, que é ou tomar banho, ou se vestir, ou usar o banheiro. Então, aquele idoso que perdeu uma dessas 3, ele é considerado um idoso com semidependência em AVD básica. Ele é o extrato 8. Já o extrato 9 é aquele idoso que tem uma dependência incompleta em AVD básica. Quer dizer o quê? Ele não consegue mais fazer transferência, mas ele come sozinho, ele consegue se alimentar sem ajuda. E, finalmente, o idoso extrato 10 é aquele idoso que não consegue nem se alimentar sozinho. Então, essa é a classificação clínico-funcional que nós recomendamos, que nós utilizamos, que nós elaboramos para facilitar exatamente a compreensão dos vários tipos de idosos. Então, para a gente revisar, o idoso extrato 1 é aquele idoso que tem um grau máximo de vitalidade. O único marcador de fragilidade desse idoso é ter 80 anos, é ter uma idade avançada. Mais nada, ele não tem doença, ele não tem nada. Obviamente que é um idoso robusto. Esse é o máximo de vitalidade que a gente pode observar nos idosos. O idoso extrato 2, ele também é robusto, ele não tem declínio funcional. Mas ele tem já uma condição de saúde mais simples, né? Uma hipertensão, diabetes, fator de risco. Pode ter um tabagismo, uma dislipidemia, uma osteopenia, uma depressão leve, enfim, tem algum problema de menor complexidade. Ele não é extrato 1, já é extrato 2. E o idoso extrato 3 também é robusto, não tem declínio funcional, mas já tem uma doença estruturada, uma doença bem estabelecida. Por exemplo, ele tem uma hipertensão arterial descontrolada ou com lesão de órgão-alvo, ele já tem um diabetes descontrolado ou com lesão de órgão-alvo, tem uma depressão moderada ou grave, já teve um ataque isquêmico transitório ou um acidente vascular cerebral, mas obviamente não teve sequela, que esse idoso é independente para todas as AVDs. Uma doença renal crônica, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronariana, história de AM, de doença arterial periférica, um câncer não cutâneo, um câncer que não traz repercussão em AVD. Uma osteoporose densitométrica, a dor crônica também é uma condição bem estabelecida, que a gente valoriza muito no idoso, uma fibrilação atrial, uma doença de Parkinson ou anemia. Aqui o pré-requisito, tá, gente, é que ele não tenha declínio funcional, tá? Então ele é considerado robusto, mesmo tendo uma dessas doenças. Já o idoso extrato 4 é aquele idoso em risco de fragilização. Ele tem um declínio funcional iminente, que é o quê? Ou a presença de evidências de sarcopenia, basicamente perda de peso, fatigabilidade,
baixo nível de atividade física associada à redução da força muscular ou uma circunferência da panturrilha menor que 31 centímetros. Da mesma forma, aquele idoso que tem um comprometimento cognitivo leve, que são alterações cognitivas objetivas, mas que não caracterizam uma demência. Ou então aquele idoso com comorbidade múltipla, que tem presença de 2 ou mais doenças crônicas, como aquelas que a gente viu no extrato 3, só que aqui são 2 ou mais, não é uma só. Ou então 5 ou mais condições de saúde crônicas, 5 ou mais problemas de saúde, sintomas que esse idoso tem. Ou aquele idoso com polifarmácia, que usa 5 ou mais medicamentos todo dia. Ou aquele idoso que acabou de internar, que internou nos últimos 6 meses. Então, esse é o idoso extrato 4. Bem, no idoso extrato 5, ele também está em risco de fragilização e ele tem tudo aquilo que o extrato 4 tem, mas também ele já tem alguma limitação nas AVDs avançadas, que são aquelas relacionadas à integração social, atividades produtivas, recreativas ou sociais. Então, ele não é dependente, tá, gente, para AVD instrumental, mas ele já tem um comprometimento de AVD avançada. Então, ele faz tudo dentro de casa e fora de casa, e faz tudo de AVD básica, mas já perdeu alguma coisa das AVDs avançadas. Ou então, ele tem esse marcador de redução significativa da capacidade aeróbica muscular, que a gente define através da velocidade da marcha menor que 0,8 metros por segundo. Quer dizer o quê? Para caminhar 4 metros, ele demora 5 ou mais segundos, ou tem esse teste que a gente vai discutir posteriormente, que é o Time Up and Go, maior que 20 segundos. Então, esse idoso tem uma limitação, sim, para as AVDs avançadas. Agora a gente vai entrar no idoso extrato 6, que é, vamos dizer assim, um idoso que a gente considera já um idoso frágil. Ele tem uma dependência parcial para AVD instrumental. O idoso extrato 7 tem uma dependência completa para AVD instrumental. O idoso extrato 8, ele perdeu alguma daquelas 3 AVDs de autocuidado culturalmente determinadas, que é tomar banho, se vestir ou usar o banheiro. O idoso extrato 9 tem uma dependência incompleta, quer dizer que a única coisa que ele faz é comer sozinho. E o idoso extrato 10 não consegue mais fazer isso. Então, você vê aqui que nós definimos cada um dos extratos para poder você ter clareza de qual que é o extrato clínico funcional do idoso que você está atendendo, em qualquer área de atuação que você trabalhe. E aqui, gente, isso a gente complementa dentro dos idosos frágeis. Eu tenho 3 tipos de idosos. O idoso de baixa complexidade, que é aquele idoso que apresenta um baixo potencial de ganho funcional. Esse idoso, o acompanhamento geriátrico gerontológico especializado dele não necessita ser feito de forma intensiva. Por quê? Porque o objetivo nesse idoso é evitar a piora. Vai ser pouco provável a gente conseguir melhora funcional. Já o idoso de alta complexidade, ele tem um alto potencial de melhora. Que quer dizer o quê? Que esse idoso, fazendo uma intervenção geriátrico-gerontológica especializada, ele vai ter ganho funcional. Esse é o idoso prioritário para ser atendido pelos especialistas em geriatria, quer seja médicos, geriatras ou não médicos da equipe de reabilitação, os gerontólogos. E aquele idoso em fase final de vida, o idoso frágil em fase final de vida. São os idosos que apresentam uma sobrevida estimada de 6 a 12 meses. Esse idoso, o foco é o cuidado paliativo. Então, observe que essa nossa classificação, ela tem como objetivo facilitar a definição do extrato clínico funcional do ponto de vista de saúde pública, para a gente poder responder de forma adequada a essas demandas desses indivíduos com 60 anos ou mais. Exemplo, essa classificação é muito importante aqui, gente, para definir a meta do tratamento no diabetes. Então, observe que a meta no paciente diabético é basicamente relacionada ao extrato clínico funcional do idoso. Então, olha, se esse idoso é robusto, a meta da glicohemoglobina é uma glicohemoglobina menor que 7,5. Se esse idoso está em risco ou é 6 e 7, a gente pode colocar uma meta de 7,5 a 8. Mas se é um idoso frágil, a meta da glicohemoglobina dele seria entre 8,5 e 9. Por quê? Porque não justifica mais fazer prevenção nesses indivíduos muito frágeis. Eles já desenvolveram algumas incapacidades. E o risco de complicações aqui é muito elevado. Risco de quê? Hipoglicemia, quedas com fratura, subnutrição e sarcopenia, piora da qualidade de vida, interação fármaco-fármaco, interação fármaco-doença e a interação fármaco-incapacidade. Então,
Esse idoso muito frágil, eu não posso ter a mesma meta que eu tenho no idoso robusto ou no adulto. Então, a meta do diabetes é diretamente proporcional ao grau de fragilidade do idoso. Daí a importância de eu saber qual que é o extrato clínico funcional desse idoso que você está atendendo. O mesmo raciocínio, tá, gente? A gente vê na hipertensão. Olha, a meta da pressão sistólica e da pressão diastólica, como você está vendo aqui, depende do extrato clínico funcional. De tal forma que a magnitude da redução da pressão arterial vai ser diretamente relacionada à magnitude da redução da vitalidade. Então, olha, um idoso robusto, eu posso admitir uma meta de pressão arterial até menor que 13/8, sem abusar, né? Então, jamais deixar uma pressão menor que 12/7, porque aqui o risco de morte e mortalidade aumenta. Da mesma forma, um idoso muito frágil, não é necessário ter uma meta rigorosa. Por quê? Ele já tem capacidade, ele já teve complicações, não justifica mais fazer prevenção, porque o risco desse idoso ter essas complicações, hipotensão ortostática, hipotensão pós-prandial, quedas e fratura, incontinência urinária, a hiponatremia e outros distúrbios hidroeletrolíticos, fraqueza e astenia, interação fármaco-fármaco, interação fármaco-doença, interação fármaco-incapacidade é enorme. Então, nesse idoso, eu posso admitir uma pressão sistólica de até 160 ou até mesmo 180, tá, gente? Então, a meta na hipertensão e no diabetes não é dada pelo nível pressórico, mas sim pelo grau de fragilidade desse idoso. Daí a importância de eu saber exatamente o extrato clínico funcional do idoso. Então, aqui também, nesse livro que nós publicamos no ano passado, o Manual de Terapêutica Segura no Idoso, nós temos isso em relação ao check-up, aos exames dos idosos, de acordo com o extrato clínico funcional. Você está vendo aqui, ó, idoso extrato 1, 12 até o 10. E aqui em verde são aqueles exames que devem ser feitos em todos os idosos, porque os benefícios superam os malefícios. Esses exames em amarelo, em algumas situações muito específicas, como está aqui do lado, e o vermelho, o que está marcado de vermelho, são exames que não devem ser feitos, porque ou não há benefício, ou os riscos superam os benefícios. Então aqui são alguns exames bioquímicos mais tradicionais, para você ver o que você vai pedir de exame para o idoso. Alguns exames de estratificação, de rastreamento de câncer, por exemplo, de função tiroidiana e assim por diante. Então aqui você tem essa definição clara da solicitação de determinados exames conforme a idade do indivíduo e conforme o extrato clínico funcional. Então, por exemplo, olha, não se justifica você fazer uma dosagem de colesterol, por exemplo, no idoso frágil. Não faz o menor sentido. Você não vai fazer prevenção primária nele. Você pode até fazer prevenção secundária, mas prevenção primária não. Da mesma forma, fazer mamografia num indivíduo, numa senhora que é uma idosa extrato 10, né, que já nem come sozinha, não faz o menor sentido. Então aqui a gente tenta mostrar para você que os exames dependem da faixa etária e do grau de fragilidade desse idoso. E aqui nós temos uma definição. Olha, 50% dos idosos são robustos, tá? 30% dos idosos são pré-frágeis e 20% são frágeis. Então é a minoria dos idosos que são frágeis. E dentro dos frágeis, olha, em torno de 50% a 60% são idosos com baixo potencial de melhora, ou seja, você vai evitar a iatrogenia e a piora funcional desse idoso. 30% a 40% dos idosos vão melhorar muito com a intervenção geriátrica, gerontológica, e 10% dos idosos são aqueles em fase final de vida, tá? Dentro dos idosos frágeis. Então, a funcionalidade global é o principal marcador de saúde do idoso. E isso é importante, tá, gente? Então, por isso que a gente insiste muito na importância de você perguntar para o idoso a sua capacidade de realização das AVDs instrumentais e das AVDs básicas, sabendo que o declínio funcional não é normal da velhice.